Olá, patriota! Hoje é sábado, dia 20 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta e compartilhe esse vídeo. Acesse o link na descrição e se torne um membro da nossa comunidade. Vamos agora às principais manchetes desta edição. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso emocionante durante a Marcha para Jesus do Rio de Janeiro, realizada no último sábado. No evento, ele subiu ao palco com a primeira-dama Michele Bolsonaro, que também falou em seguida para uma praça da apoteose lotada de fiéis. Bolsonaro relembrou a importância de um voto consciente nas eleições deste ano e pediu ao público presente que estudasse suas opções e levasse em consideração o futuro do país. A organização do evento não divulgou a quantidade de pessoas presentes na Praça da Apoteose para o discurso do presidente. Mas em 2015, uma última edição do evento em que ela esteve lotada, havia mais de 300 mil pessoas no local. Veja a fala de Bolsonaro na íntegra. Eu falo primeiro e depois ela complementa. Obrigado a Deus pela minha vida e pela missão que Ele me deu para ser presidente da República. Só Ele explica como chegamos, como sobrevivi em 2018 e como estou comandando esse país no presente momento. Momentos difíceis para todos nós, para o mundo todo, ao longo desses 3 anos. Mas essas questões materiais, nós começamos a resolvê-las nas últimas semanas. Estamos todos aqui porque hoje é um dia, mais um dia dedicado a Ele, mas é um dia todo especial, que marchamos para Ele. E nós sabemos que todos aqueles que estão conectados aqui estão lá em cima também. O que eu mais quero é lá na frente, bem lá na frente, entregar o comando desse país a quem vier me suceder bem melhor do que aquele que peguei no início de 2019. Durante toda a minha campanha, falei de João 8,32. A verdade liberta. Depois falamos de outra passagem que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje, a grande maioria do povo brasileiro já bem conhece o que é ser presidente, bem como o trabalho de cada outro poder da República. Nós sabemos que para atingir os nossos objetivos, nós temos que ter conselheiros. E temos também, mais do que pedir, sabedoria, como Salomão pediu lá atrás. Pedir também força para resistir e coragem para decidir. Não é fácil decidir. E nós sempre passamos por momentos como esse, a começar dentro do seio da nossa família. Mas pior até do que uma decisão mal tomada é uma indecisão ou uma omissão. Nós sabemos lá atrás, quando uma pessoa lavou as suas mãos, o que aconteceu com o Filho de Deus. Mas nós bem entendemos que o Brasil é um país que está condenado a dar certo. É um país que está condenado a ser cristão. Um país que está condenado a ser livre. E a força vem de cada um de vocês. O poder, quando falam que emana do povo, isso passa a ser verdade. Quando o povo escolhe bem os seus representantes. E somente dessa forma nós podemos
mais do que sonhar, ter a certeza que continuaremos sendo um país livre. Durante a pandemia, em muitos locais do país, enfrentamos chefes de executivo que fecharam tudo, inclusive igrejas, o que é simplesmente inadmissível. Nós temos que ter a liberdade para decidir pelo nosso futuro, respeitando a liberdade do outro, mas sempre pensando que o nosso futuro será exatamente o mesmo no dia do ponto final. E nós queremos que esse currículo lá na frente, obviamente, nos leve para a vida eterna. Até porque outra passagem diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Indo para o complemento, terminando, eu jamais esperava ser presidente da República. Quis o destino que isso ocorresse e nós chegássemos lá, como que um milagre de verdade tivesse acontecido. Estive há poucas semanas em Juiz de Fora. Encontrei-me na Santa Casa com os médicos que me operaram em 2018. E todos dizem que cada 100 pessoas que levou uma facada como aquela, apenas uma sobrevive. Obviamente, isso é mais do que sorte. É mais do que as mãos hábeis daqueles que me operaram. É a mão de Deus operando em nosso meio. A todos vocês, eu agradeço a oportunidade, o convite do Cláudio Duarte, para que eu comparecesse aqui neste evento religioso. E digo-lhes, quase uma dezena de vezes que participei no passado, nunca vi um povo tão grandioso como esse que estou vendo aqui hoje, nesse local. E é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. A todos vocês, decidam, pensem, meditem, consultem os seus pais, os seus avós, para que as decisões que vocês venham a tomar no futuro seja a melhor possível. Porque todos sabem que nós somos escravos das nossas decisões. Façam comparações. Vejam outros países. Comparem com governos anteriores aqui no Brasil. E decidam de forma consciente e com razão o melhor para todos nós. Agradeço a Deus mais uma vez pela missão de ser o chefe de executivo. Nós, entre outras bandeiras, temos a defesa da família. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a ideologia de gênero. E nós somos contra também a liberação das drogas. A todos vocês, uma família sadia é um povo sadio, livre e com liberdade para adorar o nosso Deus. Falamos de política hoje, para não termos que nos calar lá na frente, porque a política é o caminho que nos leva para bem administrar um país. A todos vocês, aos pastores aqui presentes, muito obrigado pela oportunidade. E termino, obviamente, depois passando a palavra à minha esposa, com todo respeito ao Malafaia, ao Cláudio Duarte, a pessoa mais importante aqui, se é que sou eu, não sou eu, é a dona Michele, que me acompanha há 14 anos, depois de um casamento realizado pelo Silas Malafaia. E eu me lembro muito bem das suas palavras até hoje. O casamento é realmente uma realização para um homem e uma mulher. E nós queremos que isso continue sendo assim. E assim sendo, eu termino. Brasil acima de tudo! A primeira-dama Michele Bolsonaro também participou ao lado do presidente da Marcha para Jesus. Num discurso sucinto em que evocou as suas crenças religiosas, Michele disse que o Brasil é uma nação abençoada e será celeiro de bênçãos para outros países. Porque sabemos que Deus
vai cumprir todas as promessas para o nosso Brasil. E nenhuma arma forjada prevalecerá contra ela. E ela não se chamará mais nação desamparada e nem nação assolada. Aleluias! Essa nação é abençoada. E ela vai ser sim celeiro de bênção para outras nações, assim como já é. Meus amados, muito obrigada. Porque eu sei que vocês oram, vocês intercedem, vocês pagam um preço pelas nossas vidas e pelo governo. Eu só posso pedir, todas as segundas-feiras, quando a gente jejua e ora pelo governo, que Deus os abençoe. A cada família que tem estado nessa aliança conosco. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas intercessões, muito obrigada pelos sorrisos. Que Deus abençoe vocês da arquibancada, do meu lado esquerdo, meus amados irmãos. Que Deus abençoe os meus irmãos da arquibancada do lado direito. Já fui pipoca, galera, já estive desse lado. E é muito bom. Que Deus abençoe. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o Rio de Janeiro, sobre o nosso Brasil e sobre a nossa amada Terra Santa Israel. Glória a Deus. Deus abençoe. Candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro conversou com um programa de rádio no estado e comentou a recente condenação do procurador Deltan Dallagnol, assim como de outros envolvidos na Operação Lava Jato, a devolução de quase 3 milhões de reais. Para Moro, a decisão do Tribunal de Contas da União não tem fundamento ou base e, portanto, trata-se de uma perseguição política. Veja o que ele disse sobre o assunto. Deltan Dallagnol foi julgado e agora vai ter que devolver, é claro que ele pode recorrer ainda, um determinado valor significativo que teria sido usado em diárias que não seria justo usá-las. Como ver essa realidade hoje? Está havendo uma perseguição nesse aspecto? Como o senhor entende isso? Não, essa decisão do TCU contra o Deltan Dallagnol e o Rodrigo Janot, uma decisão que não tem base, não tem fundamento. O que aconteceu? Eu não recebi nenhuma diária, eu sou juiz lá, não tem nada a ver com isso. Mas o que a gente observou? Criaram uma força-tarefa de procuradores da República, Ministério Público. Veio gente de fora para Curitiba. Como eles vieram de fora, passaram a receber diária. E não era diária uma por dia, parece que eram 8 por mês. Para fazer fácil as despesas extraordinárias que você tem quando você vai trabalhar no local longe da sua moradia. É isso. Sim. E aí o que foi? 2,8 milhões de reais em vários anos distribuídos para uma dezena de pessoas. A Lava Jato recuperou, que eu falei agora aqui, 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Então a conta não fecha. E do outro lado, né, ainda que fosse 1 centavo pago indevidamente, estava errado. Mas o que a gente vê nesse caso é que as diárias foram pagas com justa causa. Perfeitamente. Então, no fundo, é uma perseguição, uma pena que isso esteja acontecendo nesse país. É uma utilização política, né, um grande erro do TCU. Espero que eles caiam em si em relação a esse erro, mas tenho minhas dúvidas. O presidente Bolsonaro revelou durante sua live que mais impostos serão zerados para aumentar o poder de compra dos brasileiros. Desta vez, o corte na taxação foi sobre a importação de whey protein, proteína do soro do leite muito utilizada por atletas. Também será zerada a taxação de impostos nos coletes infláveis, que ajudam a proteger motociclistas em caso de acidentes. Veja a fala do presidente sobre esse assunto. Bem, nós continuamos reduzindo impostos, né? E tem gente que quer saber como é que faz para reduzir imposto e arrecadar mais ainda. Então tem uma tal de curva de Laffer, não sou economista, né? Que você vai aumentando a carga tributária, você vai arrecadando mais, chega a determinado momento que você, quanto mais aumenta, menos arrecada. Por quê? O povão vai para a sonegação, né? No nosso governo, desde o início do governo, nós estamos diminuindo impostos no Brasil. São milhares de itens que tiveram seus impostos reduzidos. Mais uma leva publicada no Diário Oficial da União de ontem. Então, por exemplo,
os concentrados de proteína, whey protein, o pessoal que gosta de malhar, isso mesmo? Isso. O pessoal de academia aí. Então, os concentrados de proteína, tá certo que eu falei? Whey protein. Isso. Tá certo? Pô, legal. Eu tô com o inglês igual o teu já era. Né? Então, passou de 11% para 0%. Então, ajuda aí o pessoal que malha. Tá? Isso foi 4%, presidente. Hã? 11 para 4. Não, 11 para 0. Não tem da piroide não. Fica aí, fica na tua aí, tá? 11 para 0. Estou lendo na minha frente aqui. Também os complementos alimentares, nutrição esportiva, de 12 para 0. Tá? O que passou de 11 para 4 é lactalbumina. Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei alguma coisa? Tá? Que é albumina. Tá? Tá aqui o nome mais científico aqui, lactalbumina, incluindo os concentrados. E também uma boa notícia para motociclistas, tá? E também para o governo federal. Nós zeramos o imposto de importação de coletes e jaquetes infláveis para motociclista. É aquele colete, quando você cai, ele aciona um dispositivo, né, com a pressão, e evita você ter trauma de coluna. Esse colete é bastante caro no Brasil. Tá, quanto é que custa mais ou menos o colete agora? Estou perguntando. Quanto é 4 mil reais? Em torno de 4 mil, vai cair o preço. Tá? Atualmente é 35% o imposto de importação, passa para 0%. Obviamente, imagine uma pessoa lesionada de coluna, né? Obviamente, além dos problemas dela, que é natural, né? O custo para a saúde pública no Brasil, caso ele não tenha plano de saúde. Então, nós entendemos, a Camex entendeu que essa perda de arrecadação compensaria, porque nós deixaríamos de gastar com atendimento médico dos lesionados de coluna. E além de salvar muitas vidas, com toda certeza. Então, os coletes infláveis passam de 35% para 0% imposto de importação. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo nesta semana, o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, revelou que votará em Bolsonaro no segundo turno das eleições. Além disso, ele também se disse um conservador nos valores e que, caso entre na política, será para defender os valores como família, contra o aborto e a favor das armas. Veja um trecho da entrevista em que ele fala sobre isso. Me identifico com valores, pautas conservadoras, Renan. Eu sou do interior do Paraná. Eu cresci manejando armas de fogo, dando tiros, e uma das pautas que o pessoal identifica com a pauta conservadora é a pauta de você ter direito de eu ter uma arma em casa. Quem vive no interior, Renan, não consegue entrar na cabeça, quem vive no interior, a visão de que você tem que proibir as pessoas de terem arma em casa. Porque se você está lá num sítio, e quem é no interior, normalmente a pessoa tem um sítio, tem uma casa em sítio, mora no sítio, você não tem como chamar a polícia se um bandido vier invadir a tua casa. Para você defender a tua família, não só contra o roubo, não só contra o furto, defender a tua família contra a violência, contra a morte, contra a violência sexual, o único recurso que você tem é ter uma arma de fogo em casa. Então, essa é uma pauta óbvia para quem cresceu no interior, para quem veio do interior, para quem tem uma mínima convivência com as pessoas do interior. O brasileiro de bem tem o direito de poder proteger a sua família. Esse é um ponto que é identificado com pautas conservadoras. Eu não gosto muito de carimbos, mas esse é um dos pontos que é identificado. Eu defendo a vida, eu defendo a família. Eu sou fruto de um não aborto, Renan. A minha mãe foi recomendada um médico recomendou que ela abortasse porque ela tinha altos níveis de toxoplasmose. E uma gravidez com altos níveis de toxoplasmose pode gerar todo tipo de deformação, pode gerar a morte do feto, pode gerar surdez, cegueira. E a minha mãe e o meu pai tomaram talvez a decisão mais difícil da vida deles, que foi me ter. Então, eu sou fruto de um não aborto, eu sou fruto de uma situação em que meus pais, por amor, decidiram me ter. Eu me sinto nisso em dívida com a minha família, em dívida com a sociedade brasileira, em dívida com a vida, com Deus, com o mundo. E por conta disso, e por conta de eu ser uma pessoa cristã, cosmovisão cristã, de que entende que Deus dá o sopro da vida, Deus dá a vida, só Deus tira, eu entendo que eu sou contra o aborto, eu sou um defensor da vida. Então, é uma das causas que eu carrego comigo, que eu sempre vou carregar comigo. E eu tenho uma visão de mundo cristã, então eu me identifico com pautas de liberdade religiosa,
de proteção do discurso, da liberdade de expressão. Eu fui punido no Ministério Público por ter exercido a minha liberdade de expressão, por ter criticado o Supremo Tribunal Federal, dizendo nada mais do que o óbvio, nada mais do que evidente e respeitoso, dizendo que as decisões do Supremo mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, dizendo que eu não estava imputando má fé a ninguém, mas estava simplesmente falando dos efeitos das decisões do Supremo sobre as nossas investigações e processos, porque o Supremo estava derrubando todo o trabalho que a gente estava fazendo. E eu fui punido por exercer a minha liberdade de expressão. Então eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo valores conservadores. Agora, eu não gosto de carimbos, eu estou lá para defender a sociedade brasileira, boas causas, bons projetos. E se eu tiver que escolher num segundo turno entre quem defende valores conservadores, quem não defende, se eu tiver que escolher no segundo turno entre quem é corrupto, entre quem teve um governo que gerenciou, sistematizou a corrupção, grandes casos de corrupção, os 2 maiores escândalos de corrupção da história, Mensalão e Lava Jato, é claro que eu não vou votar no PT, é claro que eu não vou devolver o PT, Lula, para a cena do crime, para que eles continuem praticando esses esquemas de corrupção sistemática que existem há séculos no nosso país. A gente precisa virar essa página triste da nossa história do desvio do dinheiro público, do saqueamento da saúde, da educação, da segurança, que tanto prejuízo causa para a sociedade brasileira. Em seu comentário diário para rádios de todo o Brasil e também pelas redes sociais, o jornalista Alexandre Garcia analisou o discurso de Alexandre de Moraes na posse como presidente do TSE. Para o comentarista, a fala do ministro sobre democracia foi hipocrisia, uma vez que decisões recentes do próprio STF mostram que os juízes não a respeitam. Veja uma parte do comentário. Foi uma super posse, como se fosse uma posse de presidente da República. 2.000 convidados. Ele falou do aperfeiçoamento constante da urna, interessante. Admite que tem que ser sempre aperfeiçoado. É a defesa do ponto de vista da área cibernética dos militares, né? Que todo dia um hacker inventa alguma coisa. Todo dia tem que haver uma revisão da segurança. Ele falou em intervenção mínima sobre a liberdade. Aí a gente já começa a ficar com o pé atrás, né? É liberdade ou não é liberdade? Liberdade de expressão. Mas disse que a liberdade de expressão não autoriza mentira, que é tudo em nome da democracia. Aí a gente cai lá no George Orwell de novo, em 1984, em que o irmão mais velho, que traduziram por grande irmão, né? Big Brother é o irmão mais velho, igual ao hermano maior da língua espanhola, castelhana, é o mais velho, não é o maior. E terminou com um viva ao Estado de Direito. Aí eu pensei, puxa, prendendo gente por crime de opinião, um processo que não segue o devido processo legal, porque não começou com o Ministério Público, foi de ofício. É um processo em que o que se julga ofendido é quem investiga, denuncia, julga e pune. Sem esquecer do artigo 53, que fala em inviolabilidade do mandato parlamentar por quaisquer palavras, e pegou Daniel Silveira, que foi até preso. Sem esquecer do 52 lá atrás, que num julgamento presidido pelo então presidente Supremo Lewandowski, que agora é vice, né, que não considerou um pedaço, tirou um pedaço do parágrafo único do artigo 52, sobre a 8 anos de impossibilidade de exercer cargo público do presidente punido, sem falar nos direitos de ir e vir, de reunião, de culto, né? A inviolabilidade do lar durante a noite, salvo em flagrante, inventaram flagrante. Será que todo mundo esqueceu isso? E depois faz grandes palavras sobre democracia. O nome disso lá, inventado pelos gregos, é hipocrisia. Não? Dizer uma coisa é fazer outra. Enquanto a boca diz uma coisa, a mão assina uma ordem de prisão por agressão verbal à democracia, né? Ameaça verbal.
Todo mundo sabe, qualquer advogado sabe o que é crime de ameaça. A ameaça tem que ser concreta, tem que demonstrar, olha, eu vou te pegar. Como a gente dizia antes do recreio, no grupo escolar. Isso é uma ameaça, mas não é uma ameaça passível de punição pelo Código Penal. O sujeito tem que mostrar a faca, tem que mostrar o que eu pretendo, eu vou com isso fazer com que você não fique na aula e eu vou tirar uma nota superior à sua, né? Tem que mostrar a realidade da ameaça, mas eu não vou entrar em detalhes aí, né? E a gente tem que saber quem ameaça a democracia. Qualquer pessoa responde a isso. Não há ameaça, há já atos antidemocráticos contra a Constituição, contra o devido processo legal. Então, isso é a realidade, não é invenção, não é suposição. Não. Em visita à cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro angariou uma fila de 7 quilômetros de motociclistas durante sua passagem por lá. Num vídeo impressionante compartilhado pelo candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é possível ter uma ideia do número de pessoas na motociata a favor do presidente. Veja um trecho do desfile. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até segunda.